TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos, juntos, esperando vocês, nossa dileta plateia, nossos diletos alunos, para que nós possamos então descobrir juntos um novo episódio, uma nova história. Estamos nessa temporada estudando os grandes personagens da Bíblia e hoje inauguramos uma nova era dentro de toda essa história, dentro de toda essa temporada. Vamos inaugurar agora o estudo do novo Evangelho, dos 4 evangelistas e mais os demais livros que compõem a nova fase em que Jesus vem inaugurar uma nova vida, uma nova mensagem para cada um de nós. E para inaugurar tudo isso aí, nada melhor que São José. Vamos conhecer hoje um pouco mais profundamente quem é esse grande homem que conduziu de forma extraordinária os passos da humanidade no cristianismo. Eu quero aqui agradecer a presença dos nossos mestres que nos conduzirão nesse estudo. Estou aqui contando com a presença do Padre Carlos Botura, a quem agradeço. Joia. Nossa querida mestra, professora Maíla. Olá, que bom estar com vocês novamente. Então, com eles, nós estamos agora iniciando esse estudo e eu peço que vocês, abrindo o Evangelho de São Mateus, logo no começo, o primeiro capítulo que vai dar início a esse nosso aprendizado de hoje, o primeiro versículo e depois um pouquinho mais para frente, para que a gente possa se deter então no início desse entendimento. Aqui vai falar sobre o nascimento e infância de Jesus. E Mateus vai dizer: o livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, que Abrão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Vem toda uma sequência que nós vamos nos abster por enquanto e vou fechar ali já no final o versículo 16 e 17, que vai dizer: Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu José, Jesus, chamado Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Vamos então entender tudo isso, porque atrás de tudo isso há uma grande mensagem. Eu quero começar com o Padre Carlos. Além de entender essa questão, sem querer avançar muito na numerologia, essa questão do 14 vai trazer para nós uma identidade, uma história. Mateus, nós, claro, já estudamos o evangelho dele, essa genealogia, e tem Mateus a intenção, então, de apresentar Jesus, como o próprio primeiro versículo disse, como pertencendo à linhagem de Davi e à linhagem de Abraão. Abraão nós sabemos muito bem, né, o pai da fé de todos aqueles que por primeiro Deus se revela como Javé, como Deus único, gerando então, através de seus descendentes e da promessa de Deus, o povo escolhido, e Davi, que é o grande personagem, o grande rei, não é? Que a Bíblia nos descreve como sendo segundo o coração de Deus. E esses dois personagens, então, são colocados logo em destaque. E o final a mesma coisa, né? O versículo 17, as gerações de Abraão até Davi, de Davi até o exílio e da deportação do exílio até Jesus Cristo, cada uma deles, Mateus então apresenta 14 gerações. Então a respeito do 14, né? Seria através do valor numérico das letras do nome de Davi, seria no caso do hebraico, né, nós temos apenas as consoantes. Então você tem a letra D, o val e depois outra vez a letra D. Então a letra D
ela no hebraico, porque o hebraico é mais ou menos como o romano, né? Tem os algarismos romanos, né? Eles não tinham números, usavam letras para representar números também. Então a letra D para o hebraico, né? Usavam o D para simbolizar o número 4, porque é a quarta letra do alfabeto. O Val, que representa o número 6, e depois outra vez o D, né? Dalet, que representa outra vez o 4, somando essas 4, 6 e 4 dá 14. Então o 14 é o número de Davi. Então a grande impostação, né, que Mateus, ao apresentar essa genealogia, quer nos colocar é exatamente que Jesus pertence à linhagem de Davi, que vem cumprir as promessas, né, de um descendente que vai reinar para sempre. E então esse descendente, esse rei eterno é Jesus Cristo, né? Chamado de José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Então é da linhagem de Abraão e de Davi principalmente. O que Mateus quer dizer com isso de modo especial? Vamos recordar também, acho que a gente vai ter algum programa de Mateus, né? Mas falando de José aqui, a gente precisa colocar um pouco isso. O que Mateus está fazendo? No seu evangelho, ele está apresentando Jesus Cristo para os cristãos de origem judaica. Aqueles, né, todos os primeiros cristãos eram judeus, inclusive Sim. Jesus, né? Não podemos esquecer isso. Exatamente essa genealogia apresenta Jesus do povo de Deus e da linhagem de Davi, para dizer, então, exatamente o que eu já falei agora de pouco, que Jesus, ele é aquele prometido e que agora, então, essa promessa é cumprida nesse descendente de Davi que vem para nos salvar dos nossos pecados, né? E dar uma nova aliança, entre aspas, uma nova lei e formar um novo povo, né? O povo, então, que somos agora nós, a igreja. Então, nós temos aqui toda essa intenção apresentada dessa forma para nós, no início do livro da geração, da genealogia, da origem de Jesus Cristo. Então, aí chegamos, né, evidentemente, agora no versículo 16, quando Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Messias. José, então, é aquele que vai dar a Jesus essa linhagem davídica. Algumas tradições apócrifas, principalmente de padres da igreja, querem dizer também, apresentar também Maria como descendente de Davi, mas isso, primeiro que não há uma documentação e pelo parentesco dela com Isabel, com Zacarias, era muito mais possível, muito mais provável, embora também não haja prova cabal sobre isso, Maria deveria ser da tribo de Levi, provavelmente, mas não sabemos, né? Muito menos que ela fosse, então, ela, descendente de Davi. Comprovado está que é José, descendente de Davi. E assim vai trazer para nós o entendimento de que Maria coloca em Jesus a linhagem genética e José coloca em Jesus a linhagem legal, aquela herdada de geração em geração, né? Exato. Então, e muito bom a gente já colocar aqui, perdão, José lhe dá essa descendência ou ascendência de Davi no cumprimento das promessas, mas vejam bem, né, se a gente ler toda a genealogia que se apresentou aqui para a gente, é um refrão, né, passando de geração em geração, sempre do mesmo termo, usando a mesma expressão. Judá gerou Farés e Zara, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, então é gerar, né, pai e filho. Quando chega aí no versículo 16, a gente vê que ele usa outro modo de colocar, né, as palavras. Jacó gerou José, até aí igual. Agora, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Então veja bem que ele não usa, muito sabiamente e muito certamente, ele não usa que José gerou Jesus. Porque José é pai que vai ser legal, adotivo, não pai biológico. Né? Então faz questão de mudar esse modo de dizer para deixar bem claro o que a gente conhece mais, evidentemente, mas aqui também nós vamos ver daqui a pouco, em Mateus, mas aparece mais claro em Lucas,
que Jesus é gerado por força do Espírito Santo em Maria e não foi José quem o gerou biologicamente. E outra coisa, na genealogia, pela primeira vez vai aparecer o nome de uma mulher, porque nunca se considerava na sucessão genealógica o nome das mulheres, e sim dos homens. Isso. Né? E aqui Maria, então, vai ser a primeira que vai iniciar. Não é a primeira, nós temos outras 3 aqui. Outras 3 que... No capítulo 1 aparecem outras isso, 3. Raabe, Ruth e Tamar, né? Isso. Que são lá atrás, no início da descendência, né? Mas é porque essas mulheres tiveram um papel também relevante na história da formação do povo de Deus, E né? mais ainda, né, se a gente se recorda quando estudamos esse evangelho, essa genealogia, são 3 mulheres e mais Maria, todas elas, não digo somente com um papel especial, mas com características, digamos assim, entre aspas, estranhas. No caso, né, nós temos Tamar, que era estrangeira. Depois nós temos Agar, que era prostituta. Raabe, que era Raabe. prostituta, perdão. Aham. Né? Depois E nós Ruth. temos Ruth. Ruth, também estrangeira, né? Sim, era Moabita. Moabita. E temos Betsabeia, A né, Tamar, mulher- desculpe, Tamar não era propriamente estrangeira. A Tamar, ela engana a Jacó para gerar filhos, Aham. porque o seu esposo não tinha dado filhos. Ela se finge de prostituta, É. engana o Judá, que era o sogro dela, né? Ela se casa, o esposo morre, Judá, que era o sogro, deveria dar Uma outro descendência. irmão para ela, para que ela pudesse gerar. Ele não faz isso. Uhum. E aí Tamar, entre aspas, engana o Engana sogro para para poder ter a descendência. descendência. E aí que continua a linhagem, veja bem, né? O importante é a linhagem. Quer dizer, Então você tem alguma que usa de subterfúgio, embora estivesse no direito, ela faz isso para preservar o que a lei de Deus dizia para fazer, e o sogro não queria fazer, né? Uma prostituta de verdade, no caso, Raabe, estrangeira também. Ruth, estrangeira, mas que adota o povo de Deus, né? Fica com a sogra, e depois também dela vem a linhagem, como a gente vê aqui. E Maria, que é mãe virginal. E antes até de Maria, é Betsabeia, que é uma também, adúltera, exatamente. né? Que ela adultera aí com Davi, ficando com ele, enquanto era ainda esposa de Urias. Aham. É quase que essas 4 mulheres que aparecem antes, é uma vida não tão regular. diante do que a Aham. gente imagina, mas o importante foi a descendência que elas Que elas geraram. né? Aham. Por exemplo, Ruth, ela vai ter aí a geração do próprio rei Davi. Uhum. Próprio rei Davi. Então, para chegar Betsabeia, até Maria. né? Ruth. Então, veja bem, parece, né, que a intenção de Mateus, ele está colocando a linhagem, né, de Jesus e dando muita atenção, principalmente ao que vem, a linhagem real de Davi, que ele segue diferente de Lucas, que segue diferente nesse período da história, a genealogia bastante diferente Lucas apresenta, mas querendo colocar o quê? Nós temos a bênção de Deus, digamos assim, não é? A aliança de Deus, embora seja com esse povo, mas esse povo, ele tem também as suas raízes e a sua comunhão, digamos assim, dentro do pecado da humanidade e dentro de outros povos, então, que entraram na genealogia do rei e depois de Jesus. Não negando as nossas qualidades e defeitos, né? Exato, Porque, afinal né? de contas, tudo isso faz parte do ser humano, né? Jesus, ele vem para quê? Ele não vem salvar os justos, ele vem chamar os injustos, né? A Ele vem todos. salvar os pecadores que somos todos nós. E o povo de Deus está nessa realidade de virtude e de pecado. Eu vou agora, antes que a gente finalize, Maí, ler o outro trechinho, porque eu já deixo para que você faça o comentário. Eu peço que vocês abram do versículo 18 até o 25, que vai completar um pouco essa ideia, que vai dizer assim: a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo.
Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em sua casa sua mulher. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Maíla, eu queria que você avançasse então nesse entendimento dessa linhagem que vai trazer então a origem de Jesus, né? Para que a gente possa aqui mais para frente ter uma pergunta, mas eu não quero atropelar o seu início de raciocínio. Então, Então, só complementando, a gente tem aqui em Mateus essa linhagem de Jesus ligada à realeza de Davi. Então, colocando Jesus aí, José como descendente de Jacó, e que é esposo de Maria, que fez Jesus nascer. Então, em Mateus, nós temos Jesus dentro da linhagem do povo de Deus. Se a gente pegar essa genealogia em Lucas, capítulo 3, já ali Jesus vai ser colocado como aquele que está dentro da humanidade, porque vai remeter a Adão. tá. Então, é interessante perceber essas duas diferenças, tanto da genealogia que aparece em Mateus, quanto de Lucas. Aqui aparece, já no versículo 18, dizendo assim, que a origem de Jesus foi Maria, que era prometida em casamento Isso. a José. Temos que entender que dentro da cultura judaica, eles tinham esse casamento em duas etapas, em dois momentos. Uma que era a celebração do casamento em si, como se fosse o contrato feito, a escolha e o contrato firmado aí entre as famílias, basicamente. E depois de mais ou menos um ano é que esses esposos aí, a noiva e o noivo, passavam então a morar juntos, a coabitarem. Ser o matrimônio propriamente dito. Exatamente. É o matrimônio aí de fato mesmo. Já tinha existido de direito, agora é de fato. Isso. Muito certamente, Maria, então, se casa com José, né? Ele é escolhido dentre esses descendentes de Davi, tudo dentro do plano de Deus já pensado e escolhido. Nada né? no susto, nem no Nada acaso. no né? susto, se escolhe entre os descendentes de Davi aquele que deveria ser o esposo de Maria. E aí, nesse intervalo entre a celebração do casamento e o momento em que eles iriam morar juntos na mesma casa, é que ocorre a anunciação do anjo para ela, dizendo que ela foi a escolhida Tá. para ser a mãe de Jesus, né, o Filho de Deus. Então, aí a gente vai avançando no texto e surge a figura de José. Muito importante quando aparece aqui José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo denunciá-la. Então, quando aparece esse trecho, ele sendo uma pessoa justa, o que é um homem justo? É aquele homem que seria incapaz de pensar algo de alguém que não fosse verdade, de imputar em alguém uma qualidade ou um defeito que essa pessoa não tivesse. É justo, daquilo que realmente é. São José não pensaria que Maria, estando então grávida, tivesse nesse período de um ano concebido fora do matrimônio com ele. Então, o que dá para a gente entender diante dessa situação? Aquilo que a tradição da igreja, o magistério nos coloca, que São José, como sendo um bom judeu, conhecendo as escrituras, inclusive aqui, em Isaías 7,14, que dizia
Eis que uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, e esse filho será chamado Emanuel. Claro que lá, muito ligado ao Antigo Testamento, ao rei daquela época, mas isso eles aplicavam como a promessa que Deus havia feito para o povo de Israel. Então, eles acreditavam, um dia Deus enviará o Messias, e esse Messias chegará até nós. José, que conhecia toda essa história, quando vê Maria grávida e vê que ela era a sua noiva, ela era virgem, porque eles não haviam coabitado. Ele ligando todo o trecho das Escrituras, que tinha a promessa de que um dia Deus mandaria o Messias, e isso aconteceria através de uma virgem, fazendo analogia aqui dos textos. José olha para aquilo e percebe, isso está acontecendo, esse mistério está acontecendo. Só que eu, José, Não faço parte não dessa faço história. parte dessa história. Ele se Então, sentiu um pare ali e no meio. indigno de Isso. pertencer e entrar dentro desse mistério com Maria. De maneira alguma ele suspeita de Maria. Ele apenas percebe que algo de muito grandioso, um verdadeiro mistério está acontecendo ali, mas que ele não faz parte. Por isso que no texto diz que ele decide repudiá-la em segredo, outras traduções falam abandoná-la, e o correto aqui seria usar a palavra que vem do hebraico, que significa afastar-se. Então, no hebraico, aparece a palavra, ele se afasta. Diante do que está acontecendo, eu não posso entrar nesse mistério, então eu me afasto. Muitas vezes, Ana e Padre Carlos, a figura de São José não foi tão bem quista pelas pessoas, entendendo o papel mesmo que ele tem na história da salvação, porque muitas vezes, mesmo São José sendo justo, nós fomos injustos com ele, olhando e dizendo, nossa, diante de tal situação, ele abandonou Maria, quis abandonar Maria, quis deixá-la, pensou mal dela, de maneira alguma. Então, o que ele faz? Ele se afasta, e aí é que vai entrar, depois a gente vai fazer na sequência, a ideia do anjo, né? Que aparece e vai dar aí um salto dentro dessa permissão para São José. Eu quero aqui, Maíla, antes que a gente acabe esse bloco, Poderia que você... acrescentar alguma coisa? Desculpa. Sim. Existem outros modos ainda de interpretar essa palavra justo e esse querer abandonar a Maria em segredo. Já foi colocado muito bem que quando as famílias faziam o compromisso entre noivo e noiva, né, para o casamento, já eram considerados casados, ainda sem a coabitação. E nesse sentido, se houvesse alguma coisa, como aqui houve, né, a Maria aparecer grávida e José está sabendo que não é dele esse filho, já seria, no caso dele afastar-se dela, um divórcio. Já seria isso considerado um divórcio, porque os dois já eram considerados esposo e esposa. Então, primeira coisa de notar é isso, não seria um afastar-se sem consequências jurídicas, inclusive, dentro da lei do Antigo Testamento e do casamento entre os judeus. A questão de fazer em segredo, porque poderia ser levado direto a um tribunal, porque, no caso, interpretando de outra forma, né, o que a Maíla colocou para nós, José estava diante de uma gravidez que não era dele, da sua esposa prometida, né? Então, nós temos aqui outros modos ainda de compreender essa justiça de José, ou essa honradez de José, e esse querer abandoná-la em segredo. Uma primeira forma, além dessa que a Maíla já colocou, né, de se interpretar essa palavra do Evangelho, no caso, é que
para o Antigo Testamento, quem é a pessoa justa? É principalmente a pessoa que obedece à lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei e a justiça é cumprir a lei, né? Então, afirmar que José era justo quer dizer, em primeiro lugar, aí nesse caso, que ele cumpre a lei de Deus. O que determinava a lei de Deus no caso, né, de um possível adultério? Nós temos a legislação, se quiserem depois anotar para ler, né, com mais calma, né, em Levítico 20:10, Levítico capítulo 20, versículo 10, e ainda no livro do Deuteronômio, capítulo 22, versículos de 22 a 27. Principalmente esse segundo texto de Deuteronômio dizia assim, né, se aparecesse uma mulher, né, casada ou prometida, como é o caso de Maria e José nesse momento, grávidos, e aí se constataria, né, um adultério, haveria duas formas de julgar essa mulher em público, no caso aqui. Que seria o quê? Teria que se tentar verificar onde é que morava essa mulher, esse casal, se era uma região, se morava numa cidade ou se morava numa região mais de campo, né, de deserto. Por quê? Se consideraria o quê? Se essa mulher tivesse, por acaso, né, sido estuprada, morando numa cidade, ela teria tido condições de pedir socorro e poder, então, né, dizer que ela, claro, não consentiu, né? Se fosse alguém que morasse já no descampado, poderia se considerar que ela poderia ter gritado por socorro, mas não teria ninguém para socorrer, né? Então, no caso de alguém que mora na cidade, ela seria considerada culpada de adultério, porque, né, se não gritou por socorro, porque teria consentido. E no caso de alguém que morasse no campo, não seria condenada a apedrejamento, que era a pena, né? Porque ela poderia ter gritado por socorro e não teria sido ouvida, né? E havia uma outra legislação, mas eu acho que é menos pertinente ao caso aqui, mas pode também ter a ver, que dizia assim, né? Se o marido desconfiasse que a mulher estava adulterando, ele poderia fazer, em vez de levar, então, diante de um tribunal para a mulher ser julgada, ele poderia fazer uma denúncia anônima, mais ou menos isso que José pensa aqui, em que levaria a mulher ao templo, em Jerusalém, diante de um sacerdote do templo, ele falaria da situação de desconfiança de um adultério, que aqui no caso não seria nem desconfiança, por isso que eu acho que não se aplicaria muito, né? Já seria um fato, estaria grávida, que não era dele, né? Mas poderia levar diante de um sacerdote, e o sacerdote fazia um rito interessante. Pegava uma água, um copo de água, colocava um pouco da terra do templo, ali dentro desse copo d'água, daria para a mulher tomar, dizendo, se você está mentindo, está tendo um caso, você vai ter as suas partes da reprodução arruinadas e nunca mais poderia ser mãe, e isso acontecendo comprovaria o adultério, ou se não acontecendo, comprovaria que não haveria o adultério, né? Poderia se referir esse denunciar Maria em segredo, mais ou menos nesse último contexto que eu coloquei aqui, né? Então, isso é uma outra forma de ver. Quando a gente coloca, né, e é possível sim, é mais do que claro que dentro dos planos de Deus estava, né, Maria ser mãe de Jesus, porque a nossa igreja coloca o dogma da Imaculada Conceição, quer dizer, antes, no momento em que ela é gerada, ela já é preparada para ser a mãe do Salvador. Então, sem dúvida alguma, existe aí a providência, o plano de Deus se cumprindo, José da linhagem de Davi, colocado também nesse plano de Deus. Mas a gente pode ainda nos colocar que para Maria e para José, e eu sou mais dessa linha, esse momento, né, do anjo que aparece para ela e aparece para ele, para mim os dois foram pegos de surpresa, apesar de desde sempre estarem destinados a serem mãe e pai adotivo de Jesus. Alguns
espiritualistas ou comentadores colocam que Maria já tinha consagrado a Deus a sua virgindade, mas não teria sentido os dois ficarem noivos, vamos dizer assim, humanamente dizendo, né? Eu creio que os dois foram pegos de surpresa. Isso não diminui, senão que para mim eu acho que exalta ainda mais a grandeza de José, porque tiveram que refazer todos os seus sonhos em vista da vontade de Deus que se revela naquele momento para os dois, né? Então é outro modo também de interpretar essa passagem. Ok, padre. Nosso tempo para esse primeiro bloco já chegou ao final. Eu vou pedir que vocês aguardem só um instantinho, uma pequena parada, uma pequena pausa e nós já retornamos, porque o assunto está ficando muito interessante e agora o segundo bloco vai ficar melhor ainda. Até daqui a pouco. Então, queridos, voltamos. Eu quero agora, exatamente a pergunta que eu iria fazer ainda no primeiro bloco, mas foi importante o Padre Carlos ter colocado todos aqueles detalhes do que acontecia na tradição da época, a tradição judaica, né? E eu, então, vou começar esse segundo bloco já por aí. Vocês vão pegar nesse trecho que foi lido antes, que é esse capítulo 1, versículo de 18 a 25, começa o 25 justamente assim, mas, vou abrir o parênteses para dizer que é José, mas José não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Essa palavra conhecer, nós vamos lembrar lá na anunciação do anjo, em que o anjo anuncia que Maria será a mãe do Salvador, e ela vai dizer, como isso se sucederá, porque eu não conheço o homem. Usa a mesma expressão conhecer. E o anjo vai dizer, uma sombra a cobrirá, né? E a fará, então, gerar esse filho. Eu quero, então, eu me dirijo a Maíla. Esse conhecer aqui vai querer supor que, após a geração, a ter dado à luz um filho, Maria, então, conheceu José? Primeiramente, o conhecer aqui significa ter relações com alguém. Isso. Por isso que ela, com um homem, né? Por isso que ela, quando o anjo diz a ela que ela conceberá, ela perplexamente diz, mas eu não conheço homem algum. Então, não teve conjunção carnal com nenhum homem, nunca esteve com nenhum homem. Então, esse conhecer aqui tem esse sentido. Quando fala que, mas não a conheceu, José, né? Isso. Não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, é importante que a gente entenda que esse até. Até tem dois significados. Tem o até no sentido de tempo limitado. Por exemplo, alguém trabalha das 8 até as 9. Então, começa às 8, termina às 9. Então, um tempo limitado. Nesse tempo limitado, que poderiam entender isso, São José não teve conjunção carnal com Maria até que ela tenha dado à luz. Tá, deixa quietinho aí Depois agora. Depois poderia ter tido. Uhum. Outro significado desse até ultrapassa limite de tempo. É algo que é infinito. É mais do que um tempo limitado. Por exemplo, Deus nos ama até a eternidade. Então, quando chegar a eternidade, Deus não vai deixar de nos amar. Ele vai continuar nos amando. Então, esse até aqui significa algo atemporal. Infinito, para sempre. tá. Contínuo, para sempre. Que aí é o sentido que nós temos para José e Maria. Então, de maneira alguma dentro da tradição, dentro do magistério, da revelação, a partir até daquilo que nós, como católicos, acreditamos ser essa a verdade, São José coabita com Maria na mesma casa, e ele não a conheceu até que ela deu à luz,
significa ele continua no papel apenas de um esposo legal dela e eles não mantêm, nem antes, nem durante, nem depois do parto dela, nenhum tipo de relação conjugal. Tá. O que nos dá aí outro segmento das virtudes de Nossa Senhora, que é manter-se para sempre virgem, a virgindade dela. Então, esse até tem esses dois significados, e para nós é o segundo caso, que ela se mantém virgem para sempre. No e compromisso José, de consagração que ela já havia feito. exatamente. Né? E São José, quando o padre lá falava da questão da castidade, do voto de virgindade que Maria fez e que São José também fez, não por causa da lei, no sentido de que eles escolhem fazer isso. Eles veem no papel deles dois algo muito maior, Sim, sem né, dúvida. padre? Aham. Então, como ela, que foi escolhida para ser a esposa do Espírito Santo, sobre ela vem essa obra de Deus, e ela não pode, então, se entregar a mais ninguém. Ela é toda de Deus. São José olha também esse fato Igualmente. e vê Maria exatamente isso. Ela sendo toda de Deus, e ele também, como um homem justo, temente a Deus, ele também se faz todo dele, mantendo então assim essa castidade, tanto da parte de Maria quanto da Como parte de José. O que eu coloquei um pouco antes é o quando essa consagração total da virgindade e da castidade acontece. Porque alguns colocam que antes de José e Maria estarem comprometidos, já tinha essa intenção dos dois. E outro modo de ver é que quando acontece a concepção, né, quando acontece a revelação, quando o Espírito Santo gera nela, e quando José fica sabendo o que está sendo gerado por obra do Espírito, aí sim os dois assumem, né, essa vontade de Deus e se mantêm então na castidade para sempre. É quase que a gente poderia entender assim, eles têm essa intenção e diante da situação de todo o plano de Deus para eles, isso se confirma como uma decisão, né, a partir daí. E se manter na fidelidade a esse compromisso firmado antes, só enobrece a missão de Sim, cada um exatamente. deles dois, né? Aham. Que, De um na modo ou de realidade- outro, para mim fica claro, né, que os dois realmente assumiram totalmente o que Deus quis deles, com todas as consequências, né? Tá, eu quero agora, então, voltando um pouquinho a esse texto que nós lemos, lá iniciando no versículo 18, entrar na questão do sonho. Esse sonho que vai, uma vez percebendo que José, como já foi colocado antes, se sente assim não convidado a participar deste plano, ele então é orientado e conduzido por meio desse sonho que vai ser realmente nesse momento muito importante para trazer essa consciência, José, do papel que ele vai desempenhar a partir de então, como um guardião, um protetor, né? Então, aqui a gente vai lembrar de uma figura muito importante lá do Antigo Testamento. Já foi personagem nosso Já, na série. do José Outros- do Egito. Outro homônimo, Aham, José do homônimo, Egito. José do Egito. Que se a gente vai olhar lá no livro do Gênesis, onde aparece para nós a história de José do Egito, nós vamos ver muitas semelhanças entre ele, lá o José do Egito, como uma clara prefiguração desse José escolhido aí por Deus para ser o pai legal de Jesus. Então, lá no Antigo Testamento, aquele José do Egito, ele vem, né? Também o pai se chamava Jacó e Raquel, né? Aham. Jacó e Raquel. Ele, quando vai para o Egito, ele acaba sendo acusado e vai preso. Lá na prisão, descobrem que ele tem o dom, a capacidade de Deus de interpretar os sonhos. Ele acaba sendo chamado pelo faraó para interpretar os sonhos do faraó. Diante daquela interpretação, o faraó diz, olha,
você não só interpretou os meus sonhos, dizendo que o Egito vai passar por situações de fartura, mas também de miséria, quanto o próprio José disse a ele, olha, é bom que vocês cuidem de tudo, guardem o trigo, guardem a cevada, porque vai vir pessoas buscar aqui no Egito. Então, diante daquela iniciativa de José, o faraó, então, o coloca como ministro, né? Primeiro-ministro aí dele. E José vai ser, então, esse salvador daquele povo naquele momento de tribulação, de sofrimento e de miséria. Tanto é interessante, padre, que lá no livro do Gênesis, o faraó diz, quando chegavam até o Egito buscando alimento, as pessoas, aparece lá, ide a José. Ide a José. Quer dizer, vá até ele, porque ele agora é quem sabe os sabe destinos. como resolver. Então, olha, tem essa questão dos sonhos, tem esse projeto dele, o nome do pai, ele como guardião da casa, do faraó, e da faraó, casa. da realeza naquele momento. É ele quem vai ser esse que vai dar àquele povo o sustento numa situação de miséria, de problemas, de tribulação. E aí nos vem José. Que não faltasse alimento, Que não né? faltasse Que não faltasse alimento. a proteção. E aqui uma coisa muito interessante. Quando a gente olha São José também é o guardião da casa. Porque a família de Nazaré foi dada a São José para que ele guardasse essa família. Maria e Jesus. José tem toda a ligação com Deus. Deus fala com São José sempre através dos sonhos. Então, 4 vezes Deus fala a José através dos sonhos. José vá, toma Maria como esposa. O que José faz? Levanta, toma, entende, obedece e pega Maria e a leva para sua casa. José pega o menino e a mãe vai para o Egito. O Egito. O Egito. Né? Depois, do Egito chamei meu filho, exatamente, que vai ser cumprimento de novo também. em sonho, José volta para a Judéia, volta para Nazaré. De novo, do Egito chamei meu filho. Depois, lá... Que é o povo de Deus, que é libertado por Moisés, mas que também os ossos de José, quando o povo sai, levam para a terra prometida também. Exatamente, eles são os ossos deles são levados. Depois ele vai do Egito com Maria e Jesus para a Judéia, chegando lá, Arquelau ainda é governador, né, gerencia lá tudo. O anjo diz a José, olha, vai para a Galileia, vai para Nazaré. Ele obedece e vai. Então, sempre Deus fala com José através dos sonhos, muito parecido com o que aconteceu José lá do na Egito. prefiguração do José do Egito. E é por isso que nós estamos no ano Josefino, né, que o Papa Francisco colocou, porque, né, São Pio IX declarou São José como padroeiro da Igreja Universal, como esse custódio de toda a Igreja, como custodiou a Sagrada Família. Então, nós estamos no centenário, né? No 150 anos dessa 1870. proclamação de São José como patrono da Igreja Universal, motivado por tudo isso que estamos falando aqui. E tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. Enquanto José do Egito foi aquele guardião do trigo que matou a fome do povo no Egito, do povo o pão do Egito gerado ali, agora São José, esse guardião do próprio pão vivo, que alimentará que a é humanidade. Jesus. Que é da cidade de Belém, que quer dizer Casa do Pão. Tá tudo juntinho. Olha, então chegamos à conclusão. Tudo junto, né, nessa história. Vocês dois explicando aí, eu estou aqui tentando entender essa linha toda. Né? Chegamos à conclusão que Deus não manda manual de instrução. Então, o que ele faz com a vida é ir apresentando os fatos para que, olhando a história, a gente encontre
no decorrer de toda ela, a explicação dos fatos futuros. Então, toda a nossa história pós-vinda do Senhor Jesus já tinha sido contada de outra forma, didaticamente pelo Senhor, em outras situações, né? Então, José, esposo de Maria, com certeza deve ter olhado um pouco essa história de José do Egito lá atrás e deve ter dito, olha, aí tem, realmente, eu sou o homem que vou proteger esse outro pão, né? Exatamente, proteger essa casa real, porque Exatamente. ele é filho de Davi, Davi. não é? E vai ser esse protetor do próprio pão vivo, que é Jesus para nós. Exatamente. É. E também da própria igreja, que é prefigurada para nós por Maria. Né? Então está tudo muito juntinho. Exato. E mostra para nós essa importância que São José tem aí na história. E o nosso programa é olhar esses grandes homens e aprender deles. Exatamente. Né? Então a gente vai dar depois a continuidade num segundo programa, vendo essas virtudes de São José, mas entendendo que ele fez parte dessa história e ele entra dentro dessa história com esse sim, da mesma forma também que Maria deu também o seu sim. E por meio de José, então, Jesus vai ser reconhecido e aclamado como filho de Davi, que é o Rei eterno para nós. Outra coisa também que eu queria ressaltar é a importância da presença desses anjos. Né? Porque nós estamos sempre familiarizados com a questão do nosso anjo da guarda, o pequeno protetor, aquela coisa simbólica. Quando a gente fala de anjo, a gente até se sente um pouco infantil, mas entender que os anjos, em sua hierarquia divina, eles têm papéis a desempenhar na condução da humanidade e dessas pessoas chamadas a concretizar esse sonho, né, Maíla? Sim, e aqui nesse caso, provavelmente esse anjo que fala aqui com São José através dos sonhos seja o arcanjo Gabriel, que é o arcanjo responsável sempre pelos mistérios da encarnação, né? Da anunciação de Jesus a Maria, do mistério, então, da encarnação dele como homem e Deus, e também deve ter sido aí aquele que fez com que São José pudesse compreender toda essa história. Então, É interessante, não é? Porque a maioria das vezes, claro que os anjos são mensageiros de Deus, né? E, de certa maneira, entre aspas, né, substituem a própria aparição de Deus, né? Aquelas linhas, principalmente a sacerdotal, que não viam Deus como alguém que pudesse aparecer ou ser visto, então se coloca a mensagem de Deus através de um anjo, né? Agora, o interessante aqui é que mistura as duas coisas em José, porque ele sonha com o anjo, né? Não é o anjo que aparece diretamente, vamos dizer assim, com ele acordado, mas o anjo aparece em sonho, e já falamos então do José do Egito, né, que faz essa comparação. Outra coisa interessante ainda, dentro de todo esse raciocínio, essa comparação com José do Egito, é que o nome José quer dizer Deus acrescenta, ou Deus provê, né? Poderia ser traduzido assim. Então aí você tem o José do Egito e tem José, provedor da casa da Sagrada Família, né? O nome já diz uma missão. Exatamente. E esse sonho aqui é interessante que nesses 4 momentos em que aparece Deus falando através do anjo, né, em que José sonha e que Deus fala com ele, a gente não vê palavras de São José. Nada. Nada, né? Ele não é o homem da palavra, de dizer, ele é o homem da ação. Levanta, vai, toma Maria, toma Jesus, faz aquilo que tem que fazer, vai para o Egito, volta do Egito. Ou seja, nesse momento aqui, esse sonho que São José tem, imagina as tribulações que ele não passou, vendo a mulher daquela forma, vendo a perseguição, mas José confia. Esse sono aqui dele, porque fala até a palavra sono, né? Esse sono é um sono da confiança, de saber que quem está conduzindo no final de tudo. Até na carta do Papa, falando sobre São José, o Papa Francisco fala,
nós temos a certeza de que José sabia que Deus estava no controle de tudo. Então, quando ele, diante daquelas tribulações, ele deita e dorme, mostra que ele confia. Então, é um sono da confiança. E quando precisa, levanta de E madrugada quando, também. exatamente aquilo que o senhor falava no início, né? Ele é proativo. Então, deita, dorme porque confia, mas quando precisa agir, São José Está é pronto. Prontidão. Sai e vai na prontidão. O que nos ensina muito. Até mesmo, se a gente vai olhar, o Papa Francisco foi quem proclamou então esse ano Josefino. Uma das grandes devoções que o Papa Francisco tem a São José é exatamente São José dormindo. Exatamente para nos mostrar o quê? Tem hora que a gente tem que dormir e confiar que Deus está no controle sempre. E tem horas que, nesse sono, nós somos chamados a agir. Levanta e faz. Essa é uma grande característica que a gente tem que aprender de São José. E fica essa mensagem de José nesse ano dedicado a ele, para que nós saibamos também fazer essa entrega confiante, porque não adianta, nós mulheres temos muito disso, né? Faço as nossas orações, confio, coloco todas as minhas tensões e aflições naquela oração, no outro dia eu levanto para fazer tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus. Como você coloca, há o momento da ação, mas há o momento da entrega também, né? Aquilo em que é preciso aguardar o tempo fazer a coisa acontecer, né? Porque o tempo também é aquele que vai gerar aquilo que nós não podemos, com as nossas mãos, fazer. Exatamente. E você vai perceber que São José é esse homem que, diante do projeto de Deus, da vontade que Deus tem para a vida dele, que inclui, claro, Nossa Senhora e Jesus, São José ele não fica questionando, mas e se for assim? Não, ele obedece. Junto com essa justiça, tem a obediência de São José. Ou então dizer assim, está me mandando para o Egito? Não, mas eu acho que o Egito é um pouquinho longe, não vai ter caravana agora para sair. Eu vou para outro lugar aqui mais perto, vai resolver do mesmo jeito. Não, é o homem de fazer cumprir, né? Exatamente. Ele cumpre esse silêncio de São José, não é um silêncio passivo de alguém que fica lá, né? Não, ele entende, mas ele vê que Deus sabe o que é melhor. Então, é o silêncio de deixar que Deus conduza. E diante daquilo que Deus quer para nós, como pessoas justas, olhando para São José, obedientes como ele, nós temos a atitude da prontidão de fazer a vontade de Deus acontecer. Por isso que ele é um grande personagem, né? Aliás, de todos os homens que já passaram pela história do povo de Deus, claro, nenhum é maior do que São José. Porque todos os outros agiram para chegar a esse momento de São José, onde ele tem diante dele a custódia do Filho de Deus. Então, Deus deu a São José um papel que a ninguém mais ele deu. Né? Todos os outros homens foram importantes, os que vieram depois dele também, mas São José tem um papel único, assim como Maria também tem. Muito bem, queridos. Eu acho que de São José há muita coisa ainda para assimilar, para entender, compreender, descobrir. Mas aí já vem o nosso papel, né? Foi colocado aqui pequenas ações, pequenas sugestões, parte do que a Bíblia nos traz. Agora temos muito a descobrir, né? Esse ano dedicado, então, a São José, tem sido oferecidas várias consagrações, onde são feitas preparações à parte, ensinando parte da história de São José. Maíra tem sido uma responsável desse projeto, né? E quem quiser saber mais sobre São José, o importante seria, então, procurar se integrar a uma dessas formações. Eu quero aqui agradecer imensamente a todos vocês, agradecer acima de tudo a São José, né, que neste ano continua nos conduzindo a cada um de nós, para que não nos esqueçamos jamais do coração da sua esposa e o coração de seu filho,
para que juntos, integrados a essa sagrada família, nós possamos achar realmente o objetivo final da nossa vida, o sentido final da nossa vida, né? Então, Jesus, José e Maria, meu coração vos dou e a minha alma. Até mais, fiquem com Deus e até um outro momento. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.